Entendi, Félix, mas tem também a incrível, fantástica e extraordinária história do morto que ri. E o vídeo show ainda segura apenas pro casal Isabel e Thiago, os apaixonados de Além do Amor. Muito bom, gente! Está declamada, então, está proclamada a nossa República Federativa do Video Show. E a partir de agora, você, cidadão, tem direito a Aline Moraes. Sim. Vamos começar o programa de hoje. Vamos falar sério, né, gente? O que dizer sobre a beleza e o estilo de Aline Moraes? Realmente as palavras nos faltam, mas tudo bem, são as imagens que mostram como a atriz se transforma na personagem de Ana. Bota no ar. Feriado! Começou o Video Show. A gravadora tá acabando, pai. E você acha bonito se afundar junto? Ou então, seu não? Nova Jean, eu acho que a gente tá